exercício aí, tranquilidade, né? Então a gente tem aqui um circuito, né, que eu tenho um gerador, né, uma bateria de 30 volts. Eu tenho um resistor que está em série aqui nessa parte, né, de 40 ohms. E eu tenho dois resistores em paralelo, né, um de 20 e o outro de 10. Então a gente precisa começar a determinar algumas coisas, né? A gente já entendeu o que é nó onde eu tenho o que? Um encontro de 3 ou mais fios. Então, típico do circuito em paralelo, né? A gente sabe que as tensões são constantes, né, nos terminais em paralelo. No entanto, eu tenho um circuito em série, né, um resistor em série, e aqui vai acontecer uma queda de tensão, certo? Então, os 30 volts que eu tenho aqui vai ficar um pouquinho aqui, né, e o restante ele vai vir para os terminais aqui, e a tensão que tiver aqui vai ser a mesma que vai estar aqui. Então, a gente vai determinar, aqui eu vou ter uma tensão, né, aqui eu vou ter outra tensão, né, aqui a nossa fonte de alimentação. Então, cada um vou ter uma queda de tensão. Aqui vou ter V1, aqui eu vou V2 e aqui vou ter V3. Certo? Então, a gente precisa determinar, né, somente utilizando a lei de Ohm, que é U igual a R vezes I. Tá bom? Então, aqui é o segredo, né, no caso desses circuitos que a gente vem trabalhando. Lógico, né, depois a gente vai conhecer Kirchhoff, né, para trabalhar com circuitos um pouco mais sofisticados. Tranquilidade, tá bom? Então vamos lá. Então eu sei aqui que eu tenho um resistor em série, eu tenho dois aqui em paralelo, certo? Eu sei que a corrente aqui, né, vai percorrer uma corrente I1 daqui, é o que vai entrar aqui no nó. Sei que por ser um circuito em paralelo, a corrente ela vai se dividir. Então vou ter I3 e I2 vindo para cá, é a mesma que vai estar descendo aqui. Então a primeira coisa é eu enxergar isso daí. Lógico que eu falei para vocês, tomem cuidado, né? Isso aqui eu tenho um resistor em série, o resistor ele tem a tendência aqui, né, de gerar uma queda de tensão no circuito em série. E em paralelo a gente sabe que as tensões são as mesmas. Tranquilidade. Agora a gente começa a desenvolver utilizando somente a lei de Ohm, sem dor de cabeça nenhuma. A primeira coisa que a gente precisa determinar é calcular a resistência equivalente, né? Tome cuidado que se aqui eu tenho meu gerador, eu vou começar a fazer o cálculo da resistência equivalente, né, daqui para cá, né? Belezinha. Então vamos lá. Para mim calcular a resistência equivalente, eu não posso somar 40 com 20, que eu tenho um nó aqui. Primeiramente eu tenho que fazer esse paralelo. Então vou calcular a resistência equivalente de quem? Do resistor 4 com 5. E vai ficar da seguinte forma, que vai ser 10 vezes 20 dividido por 10 mais 20. Logo eu tenho 200 dividido por 30. Vai dar aproximadamente 6,6 ohms. Então eu posso dizer, né, que aqui esses dois resistores em paralelo virou um único resistor equivalente de 6,6 ohms. Agora podemos observar que o resistor de 40 ele está em série. Então, fazendo uma nova resistência equivalente, temos aqui que a resistência equivalente vai ser quem? 6,6 mais 40. Logo, temos a nova resistência equivalente de 46,6 ohms. Descobrir a resistência equivalente total, a gente tem que procurar calcular o quê? Calcular a corrente do nosso circuito. Calculando a corrente do nosso circuito, a gente vai chamar o quê? Isolando I, vou ter o quê? Corrente é igual a tensão sobre resistência, no caso a resistência equivalente aqui. Tensão total, resistência equivalente total. Para encontrar a corrente total, que é a corrente aqui, I1 é a corrente que está circulando aqui, certo? E aqui eu vou ter a outra, que vai ser I2, certinho? Então é basicamente isso, né? Então logo temos aqui que seriam 30, né? 30 volts, dividido aí por quem? Né? Pela resistência equivalente de 46,6. Então eu vou ter 30 dividido por 46,6
0,6. Então vai ser exatamente igual a 0,643. Show de bola. Isso, eu encontrei a corrente, deixando em notação de engenharia, podemos dizer que a corrente também é de 643 miliamperes. Certo? Tranquilo. Próxima etapa é descobrir, né, analisar o circuito, né, se eu tenho essa corrente 1 conhecida aqui, que é de 0,643, ela passa por esse resistor, né? Se eu tenho corrente e eu tenho resistência, eu consigo encontrar a queda de tensão. Então V1, se eu observar, como que eu vou calcular essa queda de tensão? Nada mais do que a resistência R3 vezes a corrente que passa por ele, que é a corrente I1. Então V1, a queda de tensão ali vai ser 40, né, vezes quem? 0,643. Então, resolvendo, fazendo esse cálculo, vai dar 25,7 volts. Então, eu vou ter aqui uma queda de tensão de 25,7. Então, beleza. Tá vendo que ele perdeu 25,7 de 30 ohms. Então, a tensão em V2 aqui vai ser quem? Né? A V2, né, a tensão aqui, vai ser exatamente, né, os 30 volts menos os 25,7, certo? Então vai ter 30 menos 25,7, né, que eu vou ter 4,3 volts. Então, V2, pessoal, se eu observar, o que sobrou em cima do resistor de 20 ohms, o V2 vai ser exatamente 4,3 volts, certo? Da mesma forma, agora eu consigo descobrir quem é a corrente I3. Se eu observar agora somente essa linha, eu tenho a corrente I3 que passa pelo resistor, certo? E eu tenho tensão, tenho resistência, eu consigo encontrar corrente. Então, se eu pegar corrente I3, corrente I3 vai ser quem? Opa! Tensão sobre resistência. 20, né? Opa, desculpa. No caso, a tensão aqui em cima, o V2 é de 4,3 dividido pela resistência, que é 20. Logo, temos o que? Simples daí, dividido por 20. Né? Vou ter o que? 0,215 ampere ou 215 miliampere. Certo? Então aqui já começamos a ter uma outra análise, né? Bem bacana. Vamos dar continuidade. Então, se eu agora pegar, eu tenho I1, eu tenho I3, eu consigo achar I2. Mas olha que coisa legal, eu posso usar a relação que o que entra no nó, a soma das correntes que entram no nó, é igual à soma das correntes que saem do nó. Certo? Então, eu posso usar essa analogia, porque eu tenho I1, eu tenho I3, e eu consigo isolar I2 e achar a corrente I2. Mas olha que coisa interessante. A tensão de 4,3 volts aqui é a mesma que está aqui, porque o circuito está em paralelo esse resistor. Então, V3 também é 4,3 volts. Então, logo, eu tenho tensão, resistência, eu consigo encontrar a corrente I2. Então, logo aqui podemos escrever da seguinte forma. Né? Deixa eu só separar aqui os dados. Temos aqui que a corrente 2 vai ser a tensão em V3. V3 é quem? 4,3 dividido pela resistência que é 10. Logo, eu vou ter, né, 4,3 dividido por 10, né, só deslocar a vírgula uma vez para a esquerda, 0,43, né, ampere aqui. Certinho? Então encontramos as correntes, encontramos as quedas de tensão,
né? Então lembrando que, né, a soma das correntes, né, tem que dar zero, certo? Então se eu pegar aí um que é aqui, né, calculado, que é 643 mili, e eu for subtraindo as correntes 2 e 3, eu tenho que zerar isso daí, tá bom? Tranquilidade? Então, o que diz? A soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Então, basicamente, isso aqui é a conservação, né, do potencial elétrico, da corrente elétrica aí, certo? Né? Então, aqui a gente usando a mesma propriedadezinha aqui, podemos definir I1, eu sei que é 643 mili, tem que ser igual a I2, vamos supor que eu não sei I2, mais a I3 que eu calculei, que é 215 mA. Logo, isolando I2, vai ser quem? 643 mili menos 215 mA. Logo, temos que 643 menos 215, né? Vai dar o I2 igual a 428 mA, que é aproximadamente aí I2 igual a 0,43 ampere, certo? Tranquilidade, tá vendo que a gente chegou na mesma resposta utilizando a relação aí. Então, pessoal, né, sem dor de cabeça, né, preciso analisar as correntes, o que passa aqui, qual corrente que passa sobre esse resistor, como que calcula a queda de tensão, certo? Então, é simples, né? Então, vamos aqui só para a gente entender um pouco mais. Voltando aqui, temos aqui, né, o nosso gerador, temos resistores em paralelo, um resistor em série. Quando eu tenho em série, eu vou ter uma queda de tensão. Então, um pouquinho desse gerador vai ficar em cima desse resistor, o restante, como está em paralelo, a tensão que estiver aqui é a mesma que vai estar aqui. Lógico, né, desprezando aí, né, a resistência interna, tá bom? Então, se para mim calcular a queda de tensão em cima de R3, pessoal, quem que é a corrente que vai passar aqui que a gente determinou? I1. Então, I1 entrou. Vai sair, vai subdividir. Aqui vai sair uma I2 e aqui vai descer mais um pouquinho que uma I3. Tranquilo? Então aqui, para me descobrir por etapa a queda de tensão aqui em cima de V3, vou chamar de V3 aqui, queda de tensão, é nada mais resistência 3 vezes quem que é a corrente que passa por ela? I1. Para me descobrir a corrente que passa em cima do resistor de 20 volts, que passa aqui por esse fio, é basicamente o que? Né? Vamos chamar aqui de V4 e aqui de V5. Então V4 nada mais que o resistor 4 vezes quem é a corrente que passa por ele, que é I3. Da mesma forma, vamos descobrir o que? A tensão, no caso a tensão aqui daqui, é a mesma que vai estar aqui. Mas pensando na queda de tensão em cima aqui de V5, vai ser V5, vai ser igual a resistência 5 vezes a corrente que passa por ele. A corrente que passa aqui é I2. Certo? Lógico que vocês vão fazendo nessa analogia, né, vocês vão encontrando, né, o que se pede. Então, primeira coisa é calcular resistência equivalente. Calculou resistência equivalente, é encontrar a corrente total, né, a corrente que circula aqui. Essa I1 é a total, é a que entra no nó, certo? Depois que ela entrou no nó, ela vai se dividir, tá bom? A soma da corrente que entra é igual à soma da corrente que sai na conservação elétrica aí, certo? Isso é uma lei de conservação, né, elétrica. Tranquilidade, né? Então aqui é a I1, a I2 circulando aqui e a I3, né, descendo. Ou podemos subir dependendo dos cálculos. Depois a gente vê circuito mais sofisticado. Com calma, pessoal, tranquilo, né? Vamos descobrir coisa por coisa. Né? Se eu tenho a corrente 1, eu consigo encontrar a queda de tensão. Se eu encontrei a queda de tensão, né, eu observo que se eu tinha 30, ficou um pedacinho aqui, né,
o que sobrou é o que vai ficar aqui nesses terminais. Então, se eu pegar o multímetro, eu vou medir aqui exatamente vai ter, né, não vai estar os 30 volts, vai estar o que, né, subtraído aqui dessa queda de tensão, vai estar aqui em cima. Como eu não tenho resistor aqui e nem aqui, eu não tenho quedas de tensão, tá bom? Então, basicamente isso, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aí.